Rodrigo Jufo, mas agora para a gente falar do Flamengo. Tudo bom, Jufo? Bom dia. Bom dia, Suman. Todo mundo ligado no Sport Center. Cruzeiro aí tentando repatriar um ídolo do Flamengo. Flamengo no mercado também, ainda atrás de alternativas para o gol e também para o ataque. A gente viu o Bruno Spindel falando sobre a situação do Caio Jorge. O Cruzeiro encerrou essas negociações com o clube rubro-negro e agora o foco vira em Marcos Leonardo, mas o Flamengo ainda não fez uma proposta oficial pelo atacante do Al Hilal, só procurou a equipe saudita para entender qual seria o modelo do negócio. O Al Hilal tem interesse em vender um estrangeiro do elenco, ele quer abrir 2 vagas para estrangeiros na próxima temporada para fazer novos investimentos, negociou o João Cancelo com o Barcelona e agora teria uma outra oportunidade de negociar um estrangeiro. O problema é que o Marcos Leonardo recebe um salário muito grande no futebol saudita, mais de 5 milhões de reais por mês, e isso seria um entrave para o Flamengo, além também do valor de uma futura transferência. Já no gol, o Gabriel Brazão do Santos era o principal alvo para a temporada, mas o goleiro decidiu permanecer na equipe santista e aí o Flamengo agora aguarda novos observadores, aí, novas opções para ir atrás de um goleiro. A gente viu que Felipe Luiz e José Botto estão na Europa observando talentos. Um jogador do Santos que pertence ao Flamengo é Vitor Hugo. Ele não vai estar na apresentação do time no dia 12, ele está emprestado ao Santos até o meio do ano, mas o Atlético Mineiro negocia para comprar em definitivo o meia criado na base do Flamengo. E aí ele teria o contrato com o Santos rescindido, né, de empréstimo para poder ir ao clube mineiro. O Atlético Mineiro vai desembolsar um valor para o Flamengo, mas o Flamengo principalmente quer permanecer com uma porcentagem para uma futura transferência. O Vitor Hugo tem só 21 anos, então ele sairia do Santos e iria para o Atlético Mineiro trabalhar com o Sampaoli, onde trabalhou no Flamengo lá na passagem do argentino no clube. Suma. Rodrigo Jufo, volta nesse Sport Center, a gente fala mais uma vez do Flamengo. Tudo bom, Jufo? Seja bem-vindo de novo. Fala, Suman, boa tarde, todo mundo ligado no Sport Center. É de uma entrada para outra, já notícias do mercado do Flamengo correndo. É essa de um jogador que já está certo, já veio aqui ao Rio de Janeiro fazer exames médicos, mas agora o Flamengo não anuncia nas redes sociais ainda para o público em geral, mas já comunica à imprensa que na próxima sexta-feira o zagueiro Vitão vai ser apresentado lá no CT Ninho do Urubu, junto com o diretor de futebol José Botto, como novo reforço do Flamengo. O zagueiro chega do Internacional numa operação de 10 milhões de euros, mais que 4,5 milhões são daquela dívida envolvendo o Thiago Maia, né, na transferência do Flamengo para o Inter, o perdão, entre aspas, dessa dívida de 4 milhões e meio de euros, e o Flamengo complementando com 5,5 milhões de euros e fechando com um dos principais defensores do Inter na última temporada para reforçar um setor que na temporada passada teve bastante desgaste, né? Léo Pereira e Léo Ortiz atuaram por muitos jogos, o Danilo entre lesões também complementou ali, só tinha essas 3 opções na zaga. O Felipe Luiz agora ganha uma 4ª peça. Na sexta-feira, então, o Vitão veste pela primeira vez a camisa do Flamengo, visando a temporada 2026. E o rubro-negro segue no mercado, né? Quer um goleiro, ainda observando opções. Gabriel Brazão, que era o grande alvo do Flamengo para a temporada, decidiu ficar no Santos. Agora Felipe Luiz e Botto observam outros nomes no mercado. Já para o ataque, Marcos Leonardo é o principal interessado. O Flamengo buscou entender como seria o modelo de negócio com o Al Hilal, mas esbarra numa alta pedida do clube saudita e também no alto salário que ele recebe lá na Arábia, mais de 5 milhões de reais por mês, o que não é a realidade do futebol brasileiro. Jogadores chegando, mais um saindo. Vitor Hugo, que está emprestado ao Santos até o meio do ano, vai para o Atlético Mineiro. O time mineiro quer comprar em definitivo esse jogador, então quebrando aí esse contrato de empréstimo com o Santos, ele iria em definitivo, o Atlético Mineiro pagaria ali um valor simbólico e o Flamengo ficaria com uma porcentagem para uma futura venda. Qual a notícia do Yuri? A notícia do Yuri é que o mesmo agente do Pedro Morisco, que está negociando com o Flamengo, que o Flamengo teve até reunião, teve videoconferências anteontem, com o agente do Pedro Morisco, é o mesmo agente, tá? O André Cury é o mesmo agente do Yuri Alberto. E aí eu soube que o nome do Yuri Alberto foi para a pauta, e o Felipe Luiz gosta do nome do Yuri Alberto, e o
E o José Boto gosta também do nome do Yuri Alberto, tá? Então, é um nome aí interessante para o Flamengo. Vai ter muita gente que vai dizer que não gosta, perde muito gol, que é o Gabigol na má fase. Mas eu, sinceramente, acho que é um bom jogador ali para elenco, tá? Entre muitos aí que a gente já ouviu falar, pô, Cauã Elias, eu sou mais o Yuri Alberto. Ah, tem um monte de nome que falaram aí. Agora surgiu o nome do David Washington, né? Que a gente vai falar aqui também, antes de falar da situação do Cruzeiro aí, para a gente partir lá para placar. O David Washington, tá? Informação do Renan Moura, tá? O Flamengo segue monitorando outras opções no setor ofensivo e um dos nomes avaliados é o de David Washington, atacante do Chelsea, da Inglaterra. De acordo com o jornalista Renan Moura, Rádio Globo CBN, o jogador de 20 anos está em pauta nas discussões internas como uma alternativa para o ataque. Até o momento, porém, o Flamengo não apresentou nenhuma proposta oficial ao clube inglês. Vale lembrar que na gestão anterior, comandada por Rodolfo Landim e Marcos Braz, o Flamengo já havia tentado a contratação do atleta, mas a negociação não avançou. O jogador tem 19 anos, tá? Vou até conferir aqui certinho o David Washington, tá? Porque não me recordo agora. Eu acho que tem 19 ou já fez 20. Eu sei que ele está com valor de mercado. Não é David com E. Ele está com valor de mercado de 4 milhões de euros, tá? Atacante, centroavante e tal. Ele está um pouco desvalorizado no mercado, tá? Tá no Chelsea, mas o valor de mercado dele no Transfer Market, tá? É isso mesmo, né? 20 anos. 20 anos. Já fez 20 anos, tá? 4 milhões de euros o valor de mercado, tá? Cara, o Chelsea comprou ele junto ao Santos por 15 milhões de euros. Então, esse valor de mercado dele está errado, tá? Esse valor que está no Transfer Market, para mim, está errado. O valor dele de mercado deve ser na casa dos 15 ali, tá? Tá com 20 anos, jogador aí que começou no Santos, é mais um jogador aí, Santos, que o Flamengo tá de olho. É importante a gente falar isso. São muitos jogadores aí, ex-Santos, que acabam entrando na mira do Flamengo, né? Muitos jogadores ex-Santos. A gente tem aí, por exemplo, pra vocês terem uma noção, só agora, tá? O Flamengo tentando o Gabriel, que está no Santos, o Gabriel Brazão, o Flamengo, o Marcos Leonardo, né? Agora o David Washington. O Santos faz muito atacante, uma coisa é certa. O Santos faz muito atacante. E por falar em reforço, gente, essa informação que saiu hoje do Thiago Almada, assim, eu não imaginava que iria sair. E eu sei, pessoal, que às vezes, eu leio os comentários aqui, as pessoas que dizem, só especulação, só especulação, só especulação. Gente, isso é mercado da bola. Então, assim, sempre tem novas notícias, nós estamos sempre de plantão para poder manter vocês bem informados, para poder manter vocês ligados em tudo que está acontecendo. Então, as coisas vão acontecendo, óbvio, que eu procuro ver se é verdade ou se é mentira, mas eu sempre trago para vocês aqui, sempre com muita responsabilidade, sempre querendo te informar, sempre querendo deixar você ligado em tudo. Eu sei que às vezes você torcedor rubro-negro, quer que a negociação se concretize, quer que o negócio feche. Eu também quero, mas nem sempre é possível que a negociação se concretize ou que o negócio feche. Infelizmente, às vezes não é como a gente quer que aconteça. Mas a minha função aqui é manter você bem informado. Por isso, às vezes eu vejo alguém reclamando e fico até chateado. Falo, poxa, a pessoa acha que a gente está aqui brincando. E a gente não está brincando, a gente leva as coisas muito a sério, a gente leva o canal muito a sério. As negociações, na medida que elas vão acontecendo, eu vou informando vocês. Quando contratar, gente, eu vou ser o primeiro a vir aqui, independente de onde eu estiver. Vocês já viram, eu já fiz live da rua, fiz live de qualquer lugar, eu faço live. Eu paro, eu abro uma live na hora só para manter você ligado em tudo, beleza? Então, quero falar com vocês sobre isso. Mas falar sobre o Thiago Almada, porque o negócio é o seguinte. O Grêmio procurou o Atlético de Madrid para fazer uma proposta pelo Thiago Almada. Pediu ali que o Atlético emprestasse o Thiago Almada. O Atlético de Madrid rejeitou e disse assim, eu só aceito negociar o Thiago Almada em definitivo. 20 milhões de euros por 50% do passe do jogador. O Grêmio declinou na proposta e ficou claro para o mercado inteiro que o Atlético de Madrid
quer negociar o Thiago Almada, que o Atlético de Madrid está disposto a vender o Thiago Almada. E aí eu pergunto a você, torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal, com o Thiago Almada colocado no mercado, com o Thiago Almada à disposição do mercado, se você fosse o Boto, você faria uma proposta pelo argentino? Você acha que vale o Flamengo pegar 20 milhões de euros e pagar ao Atlético de Madrid pelo jogador que é considerado na Argentina um novo Lionel Messi? Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Eu vou dar a minha aqui porque, cara, eu acho o Thiago Almada um jogadoraço. Eu fui naquele jogo Brasil e Argentina, que o Brasil perdeu de 4-1, jogo no Monumental de Nunes. Cara, ele pegou a bola, botou debaixo do braço e jogou muita bola. Levando em consideração que o Almada tem 20 anos e levando em consideração que o 21 ou 22 anos o Almada tem, e levando em consideração que o Arrascaeta já tem 30 anos, eu contrataria o Almada. Sem medo de ser feliz. Eu contrataria o Thiago Almada na hora. E iria fazendo um trabalho com ele, iria maturando ele, iria revezando ele com a Arrascaeta naquele meio campo. Cara, é um jogador para o Flamengo ter aí um contrato longo, é um jogador com muita qualidade. Eu ia lá e convenceria ele a vir jogar no futebol brasileiro e, cara, apresentaria um projeto longo para ele. Mas eu queria saber de você. O que você acha que o Flamengo deve fazer? Contrata ou não o Thiago Almada? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando que o seu comentário é muito importante para todos nós. Antes de mais nada, trazer aqui uma apuração que hoje, por acaso, eu acabei descobrindo, que foi uma apuração junto à diretoria do esporte. Eu publiquei o seguinte: em nenhum momento o Leão reduziu a pedida para vender o volante Zé Lucas, promessa da base do clube, jogador de 17 anos, joga muita bola. Pelo contrário, o Porto ofereceu há alguns dias 8 milhões de euros e o Sport recusou pedindo 15 milhões de euros. No fim de 2025, ou seja, alguns dias atrás, ainda na última gestão do Sport, porque teve troca de presidente lá, o Leão recusou 5 milhões de euros do Flamengo para vender o garoto volante de 17 anos. E preste atenção nesse jogador, Zé Lucas, joga muita bola. Gostei do movimento do Flamengo em tentar a contratação desse jogador. Não sei se vale 15 milhões de euros, mas é o que o Sport bate a mesa e pede. Vamos ver, a gente vai acompanhando, porque eu acho que o Flamengo não desistiu desse jogador, não. Por falar em jogador, tem jogador chegando ao Flamengo, que é o Vitão, e o Flamengo confirmou nas redes sociais, nos grupos aqui de WhatsApp, que nessa sexta-feira, dia 9 de janeiro, lá no Ninho do Urubu, o diretor de futebol José Boto fará a apresentação oficial do zagueiro Vitão, seguida de coletiva de imprensa com o jogador. Então, o Vitão, como nós trouxemos aí no último vídeo, chega aqui ao Rio de Janeiro de maneira definitiva amanhã, dia 8 de janeiro, quinta-feira, e no dia 9 será apresentado por José Boto. Inclusive, o José Boto chegará nesse dia mesmo, pela manhã, e ele vai direto ao Ninho do Urubu e na parte da tarde vai fazer a apresentação oficial do Vitão. Por falar em Vitão, cara, tá engraçado isso, porque vocês sabem que o Flamengo tentou o Vitão em outras oportunidades. Na ocasião, a gente noticiou que o jogador tinha topado vestir a camisa do Flamengo, mas não teve acordo entre Flamengo e Internacional. E aí, quando o Internacional divulgou, no dia 22 de janeiro de 2025, que o jogador usaria a camisa 4 e não mais a 44 lá no Internacional, e eu vi muita gente me marcando, muito torcedor do Colorado me marcando. Vem ver isso aqui, olha o jogador, ele vai continuar no Internacional, ele nunca vai jogar no Flamengo. Aí eu fui e botei um olhinho assim, oiê, tipo, comentando e debochando desses torcedores, porque, gente, na boa mesmo, o jogador tinha topado vestir a camisa do Flamengo, mas não teve acordo entre Flamengo e Internacional. Agora, ele preferiu vir para o Flamengo, brigar pela titularidade, sendo que no Internacional ele seria titular absoluto. Parabéns à postura do Vitão, e a esses torcedores do Colorado eu apenas lamento, porque nos bastidores da bola muita coisa acontece e vocês pouco ficam sabendo, tá? Agora, por falar em bastidores, vamos trazer todos os bastidores envolvendo Flamengo, São Paulo, volante Alan e Marcos Antônio. O que aconteceu? Vocês sabem, inclusive a gente trouxe em primeira mão aqui, que o São Paulo quer contratar o Alan por empréstimo. E tava aquele lenga-lenga, porque o Flamengo não tinha dito nada,
O São Paulo só esperava uma resposta do Flamengo para saber se poderia fazer uma proposta. O Flamengo falou, beleza, faz a proposta aí. E chegou a proposta nessa quarta-feira lá para o Flamengo, de empréstimo, e o São Paulo toparia botar ali a obrigação de compra através de meta, e aí de maneira escalonada, digamos assim. Por exemplo, jogando 100 jogos, a gente compra 30% dos direitos econômicos, e assim por diante. Beleza, o Flamengo falou, não, a gente topa fazer, tranquilo. Só que a gente quer o Marcos Antônio, jogador de vocês aí, que se destacou, e a gente tem informação que o Marcos Antônio toparia jogar com a camisa do Flamengo. E por que o Marcos Antônio toparia? Porque o José Boto, atual diretor do Flamengo, tem uma relação muito próxima com o Marcos Antônio. Porque o José Boto, nos tempos de Shakhtar, inclusive é a mesma situação do Vitão, na época que ele era chefe de scout do Shakhtar, foi ele que, entre aspas, achou o Marcos Antônio e acabou levando o Marcos Antônio para o Shakhtar. Ele jogou pelo Shakhtar entre as temporadas de 2018 e 2022. Depois ele foi para a Lazio. E aí o José Boto tem a informação, inclusive já conversou com os empresários do Marcos Antônio, teria negócio. O Marcos Antônio toparia. Para ele, não seria nenhum problema. E aí o Flamengo avisou o São Paulo. José Boto avisou ao Rui Costa, diretor do São Paulo. É isso. Vocês querem uma ala, mas beleza, vamos fazer um troca-troca, um bem bolado aí, porque nós queremos o Marcos Antônio em definitivo. A questão é, lá no São Paulo, está uma crise danada na política do clube, porque no dia 14 será votado o impeachment do atual presidente do São Paulo, o Casares. E até lá, a diretoria não quer fazer nenhum movimento que possa prejudicar de uma maneira extremamente negativa nessa situação do impeachment, porque o Marcos Antônio é jogador, assim, muito destaque do São Paulo, a torcida ia cair em cima da diretoria se o Marcos Antônio fosse vendido. Ou seja, se o Marcos Antônio é vendido ou negociado para o Flamengo antes dessa votação do impeachment, na cabeça deles, a chance do impeachment acontecer vai ser ainda maior, porque a repercussão seria extremamente negativa. E aí o São Paulo respondeu, olha, até o dia 14 a gente não vai definir nada. Isso foi dito para os empresários do Marcos Antônio, isso foi dito para os empresários do Alan. Por quê? O Alan também não será emprestado ao São Paulo até o dia 14, porque o Flamengo não tem pressa nenhuma, pelo contrário. O Flamengo fala, beleza, vocês precisam mais do Alan nesse momento, que propriamente a gente precisa negociar o Alan. O Alan pode ficar aqui. Então, até o dia 14, o Alan não será emprestado ao São Paulo. O Marcos Antônio não vai decidir, o São Paulo não vai decidir se negocia o Marcos Antônio com o Flamengo e vai ficar nesse compasso de espera de pelo menos até o dia 14. Detalhe, o Alan recebeu o telefonema do Dorival Júnior, técnico do Corinthians atualmente. Por quê? O Dorival Júnior perdeu jogadores para essa posição, inclusive o Maicon, destaque no time do Dorival, ele não vai ficar no Corinthians em 2026, ele está indo para o Atlético Mineiro. Então o Dorival Júnior está em busca de jogadores para a posição e viu no Alan uma oportunidade de, quem sabe, conseguir um empréstimo junto ao Flamengo. Mas o Alan respondeu, não, eu já estou conversando com o São Paulo, enfim, os empresários do Alan já estão conversando com o São Paulo. Então a situação hoje é essa. Até o dia 14 não resolve nada, mas o Flamengo vai causar um certo tumulto nos bastidores do São Paulo. Por quê? Já mexeu com a cabeça do Marcos Antônio. Mas, Veneu, o Marcos Antônio não é da Lazio? Não mais. Porque ele foi emprestado ao São Paulo com metas de obrigação de compra se essas metas fossem batidas. E nós já explicamos aqui, essas metas foram batidas em minutagem de jogo. O São Paulo foi obrigado a comprar o Marcos Antônio junto à Lazio por 4,5 milhões de euros por 80% do jogador. Então, é exatamente isso. O Flamengo quer o Marcos Antônio em definitivo e sabe que o jogador toparia. O São Paulo quer o Alan e sabe que o Alan toparia, mas até o dia 14 nada será definido. Porém, a confusão já foi causada nos bastidores, porque a torcida do São Paulo está revoltada com essa possibilidade de liberação do Marcos Antônio, tá? Imagina se isso acontecesse antes do dia 14. É isso aí, nação rubro-negra. O Flamengo tem um grande interesse em poder contratar esse jovem atacante que é cria das categorias de base Santos, David Washington. A ideia da diretoria do Flamengo é se desfazer desses altos salários de Michael, Cebolinha,
e tem o seu contrato se encerrando no meio do ano, De La Cruz, e poder contratar jogadores jovens e com muito potencial. É o caso desse menino que vocês ela, um jogador que já está sendo experimentado em ligas que é muito competitivas, e aqui no futebol brasileiro, com esse elenco recheado de bons jogadores, de jogadores de altíssimo nível, a tendência é que o David Washington chega no Flamengo para jogar muita bola. Tem a situação do Thiago Almada também, que o Flamengo vai entrar em contato com o Atlético de Madrid para ver se a diretoria do Atlético de Madrid aceita, topa, fazer um empréstimo com opção de compra, ou aceita mesmo até vender, o Thiago Almada, que é um baita de um jogador. E agora, para finalizar o vídeo, Marcos Antônio pode estar chegando no Flamengo. O Flamengo já sentou com a diretoria do São Paulo, entrou um acordo, vão mandar o Alan para lá mais um dinheiro e vão trazer o Marcos Antônio, que é uma contratação espetacular. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.